Vamos começar nossa aula de Sistemas Estruturais 1 para Técnica de Edificações. Sou o professor Vanderlei. Na aula de hoje vamos falar sobre esforços em estruturas. Como objetivos da aula, temos apresentar os tipos de esforços e introduzir os conceitos do comportamento de estruturas de concreto armado. Do ponto de vista prático, em uma estrutura, as forças são consideradas como se fossem as ações em si mesmo. Ou seja, aqueles carregamentos que a gente estudou, esforços permanentes, variáveis ou acidentais, esforços excepcionais que agem sobre as estruturas, elas vão causar efeitos. E esses efeitos eles são vistos na forma de esforços. Podem ser esforços normais, de compressão ou de tração, esforço de flexão, cisalhamento ou torção. Essas ações elas causam esses efeitos de força normal, que é uma força que atua ao longo do eixo longitudinal da estrutura, tá? Por exemplo, aqui o eixo longitudinal da viga, eixo longitudinal do pilar, e é aplicada perpendicularmente à seção, ou seja, nessa área aqui. O esforço cortante, ele atua perpendicular ao eixo longitudinal, então, ou seja, nesse sentido aqui. Já o momento fletor, ele age como uma força que atua no plano perpendicular à seção transversal da estrutura. Dessa mesma forma aqui. Aí mais à frente a gente vai detalhar. E o momento torsor atua como uma força que torce o elemento estrutural. Então a força normal, ela atua ao longo do eixo da estrutura. São esses tipos de esforço que atuam na estrutura quando verificamos forças de tração ou de compressão. Então aqui temos exemplos claros desse tipo de esforço. Em pilares, atuam predominantemente esforços de compressão. Enquanto que, por exemplo, cabos, aqui atuam esforços de tração. Aqui tem um esquema desse tipo de esforço. Então, tração e compressão. Compressão aqui, exemplo, pilar. E tração, os cabos aqui, por exemplo, da ponte JK. Já o esforço cortante é um esforço típico que provoca como se fosse um corte na estrutura, ou cisalhamento. É algo parecido, por exemplo, com a ação de uma tesoura. Um exemplo clássico desse tipo de esforço são cargas concentradas que atuam em vigas sobre vigas. Por exemplo, nesse caso aqui, eu tenho uma viga que se apoia sobre outra viga. Esse esforço concentrado aqui nessa região vai causar como se fosse um corte na seção. Então eu tenho uma força aqui para baixo, uma força reativa para cima. Então nessa seção onde uma viga se apoia sobre a outra, eu vou ter uma região de corte. Outro exemplo é o que acontece em ligações metálicas, especificamente na ligação de chapas e parafusos. Então, essa chapa, quando eu puxo para esse lado e essa outra chapa puxo para o outro lado, vai tender a fazer um corte nessa região aqui do parafuso. Já o momento fletor, essa força ela atua no plano perpendicular à seção transversal da estrutura. E quando a estrutura tem a possibilidade de girar sobre a ação dessa força, ela estará sujeita a esse esforço de momento fletor. Como exemplo aqui, a gente tem essa viga, que está apoiada, apoio de primeiro gênero e apoio de segundo gênero. E ela vai se deformar quando uma força agir sobre ela. Então, essa tendência de giro, tá, sob a ação de uma força, ela vai produzir um momento fletor na seção. Já o momento torsor, ele é característico de uma força externa aplicada na estrutura que causa uma torção. É o que acontece, por exemplo, na haste de uma chave de fenda, quando apertamos o parafuso ou em uma viga que está em balanço.
Aqui nesse exemplo, essa viga que está em balanço, ela vai tender a girar, a torcer essa outra viga que está apoiada. Então, aqui surge um momento torsor. E aqui tem um esquema que fica muito mais claro como que se dá esse momento torsor. Agora que a gente sabe de todos esses forços que agem sobre a estrutura, é importante a gente entender um pouquinho o comportamento da estrutura de concreto. Basicamente, as estruturas de concreto elas apresentam excelente desempenho. Por quê? Porque o concreto tem ótima resistência à compressão e ele ocupa as partes comprimidas, enquanto que o aço ele tem ótima resistência à tração e vai ocupar predominantemente as áreas tracionadas. Se eu pegar essa viga aqui como exemplo, eu tenho uma viga biapoiada, e à medida que eu vou aumentando essa carga P, eu vou abrindo fissuras aqui. Se eu pegar a seção central, aqui, eu vou ver que, ao se deformar, essa viga vai ficar mais ou menos assim. Então, o que que acontece? Essa parte superior, a gente vê que ela vai se aproximando. Então, se essa seção está se aproximando, ela está sofrendo um esforço de compressão. Enquanto essa seção inferior, ela vai se afastando. Se ela está se afastando, então ela está sofrendo um esforço de tração. Então qual é a forma mais eficiente aqui de utilizar os materiais? Na parte superior, quem vai resistir a esse esforço de compressão é o concreto, porque ele tem ótima resistência à compressão. Enquanto na parte inferior, quem vai resistir a esse esforço são as barras de aço, porque a barra de aço ela tem ótima resistência à tração. Então aqui eu tenho o concreto comprimido na parte superior, e na parte inferior, o concreto não é eficiente para resistir à tração. Dessa forma, eu utilizo barras de aço. Nessa situação, eu tenho uma viga que só tem dois apoios. Então, aqui, a parte inferior vai estar tracionada, então eu utilizo o aço. E na parte superior, ela vai estar comprimida. Já na situação de ter uma viga contínua, é um pouco diferente. Então aqui eu tenho os pilares. E a viga apoia nesse pilar, e eu tenho aqui pilares centrais. Então nessa situação, o que que vai acontecer? Aqui ela se parece muito com a situação anterior, onde eu tenho na parte inferior tração e na parte superior compressão. Já aqui, onde eu tenho um apoio central, a situação se inverte. Por quê? Porque as fibras que vão estar se afastando são as fibras superiores. Então, essa parte é tracionada e a parte inferior é comprimida. Então, aqui, no vão central, eu tenho fibra inferior tracionada, fibra superior comprimida. E no apoio, se inverte. Tração em cima, compressão embaixo. Isso influencia no detalhamento do aço. Então, dessa forma, nos vãos centrais, eu tenho o que eu chamo de armadura positiva. E onde eu tenho um apoio, eu tenho que colocar uma armadura negativa. Justamente por isso, porque aqui nas zonas centrais eu tenho tração embaixo, então armadura positiva. E na zona de apoio, eu tenho tração em cima, então eu utilizo a armadura negativa nessa região. Então é por isso que eu tenho que ter cuidado na hora de dispor o meu aço na minha viga, porque eu vou colocar o aço onde eu tenho regiões tracionadas. Na situação de vigas, eu utilizo aço predominantemente nas regiões tracionadas.
Porém, o aço ele também tem ótima resistência à compressão. Então, no caso de pilares, o aço ele também colabora com o concreto na resistência à compressão. Então, nesse caso aqui, eu tenho meu pilar, então tem uma força normal, pode ser de compressão ou de tração, no caso de pilares, compressão. Então, esse aqui eu tenho o concreto comprimido e também as armaduras também são comprimidas. Então, essa foi uma pequena introdução ao tipo de esforços em estruturas de concreto armado.